Boa noite a todos. Estou vendo aqui os amigos já entrando, os fiéis escudeiros e escudeiras, egressos da UESB. Estou aguardando Jennifer. Vocês sinalizam se não estiverem me ouvindo bem, viu? Obrigado, Bruninha. Olá, Olá, Jennifer. Boa noite. boa noite. A minha tela ela sempre fica negra. Deixa eu perguntar, você está me enxergando perfeitamente? Não entendi. Repete de novo. A minha tela costuma ficar negra, então eu não me enxergo. Você está me enxergando perfeitamente? Não, eu só estou vendo uma cafeteira e um fundo preto aqui. Ótimo, então deixa eu virar aqui. Agora Pronto, vejo. ótimo. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, né? É, o seu vídeo fez o maior sucesso nos abrigos de crianças, né? Muitos educadores ficaram muito satisfeitos e estavam usando como metodologia. Que bom, Então, eu acho que fico muito feliz. A intenção, quando eu postei, eu nem imaginava que viralizaria, né? Mas eu fico muito feliz porque é uma forma de todos alcançarem, né? Uma lúdica de conversar de um assunto que é um tabu tão grande. tá cortando um pouquinho, às vezes, teu fone, viu, teu som. Aí eu não sei. Deixa eu ver se eu desligo o ventilador. Vê se deu uma melhorada para me escutar. Melhorou para mim. Lívia tá pedindo aqui para enquadrar melhor o rosto da gente, mas eu tô enxergando bem, o meu e o seu. Não sei se. Ah, tá bom, né, Lívia? Diz que já melhorou. É porque o que acontece? O meu celular não estava preparado para a quantidade de live e mensagem. Então, não sei o que tem. Mas na live agora, ele não mostra como eu estou. Então, eu nunca sei se a minha câmera está virada, se a minha câmera está me vendo direitinho, se não está. Então, tá um pouco confuso ainda para mim. Porque eu enxergo você, mas eu não enxergo. Então, não sei de nada do que vocês estão vendo. É, você tá bem. Eu tô vendo mais só a porta, você um pouco mais no meu vídeo, mais à direita. Mas tá bom. Tá. Se você... Aí, agora centralizou. Ótimo. Tá bom, então. Podemos começar, né? Que você tem horário, né? Às 20 horas. Já demos um tempinho para os outros chegarem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade. Agradecer por existirem pessoas como você que fazem esse trabalho com empatia, né? Com acolhimento. Isso é muito importante no processo de educação. Quero agradecer ao Grupo Espia, né? Do qual sou líder, que é Estudos e Pesquisas na Infância e na Adolescência. A gente tem uma equipe forte, uma equipe grande de trabalho. A professora Lívia e a Ana Flávia estão à frente comigo. Os bolsistas, parceiros, né? Um trabalho muito importante para a gente que é da saúde, mas que está envolvido no atendimento de crianças e adolescentes e precisa ter essa abordagem global. Tem uma psicopedagoga do Piauí também, Clarissa, que está nessa. Ela já trabalha com TEA há um tempo, com questões de aprendizagem, era neuropsicóloga também,
psicopedagoga, e ela tem contribuído bastante com a gente, ficou muito feliz com o seu trabalho, agradecer à universidade e principalmente a sua disponibilidade de muitos amigos que estão aqui prestigiando. Vou te apresentar, então. Hoje nós teremos um momento com Jennifer Kelly Garrido Gonçalves, Jennifer Garrido, não é isso? Que é neuropsicopedagoga, trabalha com educação especial e educação inclusiva, também na área de neurolinguística, dentre outras coisas, e atualmente está cursando matemática pela Universidade Federal Fluminense. É isso? E hoje, Jennifer vai falar para a gente sobre o transtorno global do desenvolvimento e sua inclusão nas escolas públicas. Eu sei que você coordena, né, o Centro de Educação Integrada Jennifer Garrido. Aí eu quero agora passar para você dizer, se apresentar melhor, se quer falar mais alguma coisa, para a gente seguir com nossa live. Meu nome é Jennifer, sou uma eterna estudante, porque o tempo inteiro estou procurando curso, o tempo inteiro estou tentando me especializar em algo melhor. Eu criei um centro de educação por conta da inclusão. Comecei a perceber que a quantidade de crianças que procuravam um reforço escolar não se adaptavam no colégio, não era por conta dela ou por conta do professor ou por conta da escola. Tinha um transtorno, entendeu? E aí, por conta disso, comecei a estudar e tentar entender como funcionava cada transtorno. E aí virou meu objetivo de vida ajudar essas crianças. E aí eu criei o SEIGE como Centro de Educação de Reforço Escolar, né, com a intenção do reforço inclusivo, né? Nós trabalhamos tanto com crianças que não têm nenhum transtorno, quanto com crianças com transtornos, né? Então a gente trabalha literalmente com a inclusão. Tá bom. Então, esse foi o objetivo, foi criar esse centro, né? Isso para justamente você propiciar esse mecanismo, né, de educar, né, para incluir, ou incluir para educar, né, que caminham juntos. E aí, Jennifer, entrando no nosso tema, o que é, então, esse TGD, né, o transtorno global do desenvolvimento? O que é que você poderia falar para a gente? A gente gosta de deixar sempre bem claro que as lives, elas não têm um processo de formação. Você tem que ter uma formação por um período, né? Você tem que procurar um ambiente mais apropriado para se instruir. Então, as lives, elas informam, né? E apontam os caminhos para que a pessoa busque informações ou saber, ou haver também um compartilhamento dos trabalhos e dos saberes. Então, nesse sentido, o que você poderia falar para a gente sobre o que é esse transtorno, o transtorno global de desenvolvimento, num período em que a educação da escola pública, do quanto tem sido difícil educar na escola pública, e cada vez mais o professor, diante desse universo tão rico, tão distinto, tão diverso, para exercer seu papel de educador. Resumidamente, o TGD, que é o Transtorno Global do Desenvolvimento, ele foi criado logo após a psicose infantil, né? O autismo, por exemplo, ele entrava na psicose infantil. E com um estudo aprofundado, eles perceberam que não é uma psicose infantil, tem uma diferença, tá? E esses transtornos, eles dificultam socialmente e na escola também, principalmente na escola, porque na escola você envolve o educacional e o social, né? Então, por isso que é um transtorno global do desenvolvimento, desenvolvimento físico e mental. Lembrando que todos eles têm vários graus, tá bom? Então, é um erro acreditar que, por exemplo, todo autista grita, se joga no chão, não consegue entrar em contato físico. Isso é uma mentira, tá? E nesse transtorno global, a gente define ele com alguns. Eu até separei aqui para vocês.
que antigamente tinha a síndrome de Asperger, ou transtorno de Asperger, que hoje em dia já não se chama mais, trocaram, né? Colocou como autismo do grau 1, porque realmente ele se encaixa no grau autista, e tirar ele do grau autista era uma forma preconceituosa de denominar assim em diante, né? Que a gente ainda vê muitos preconceitos. Além do autismo, o transtorno global de desenvolvimento, ele tem o desintegrativo, né, da infância, esse quase que a gente não vê, e também temos a síndrome de Rett, que é muito conhecida, e temos os transtornos globais sem especificação, que são aqueles que não se enquadram em nenhum desses, mas mesmo assim é um transtorno. Então ainda tem muito estudo ainda pela frente. Seria isso resumido. Tem umas modificações também na conceituação nas DSMs, né, de definir como de 2000 a DSM-5, né, que é o diagnóstico, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né, que trazer essas definições, como você falou, com termos que não se usam, mas para amenizar, né, porque às vezes os pais precisam de amenidades para poder aceitar, né? Então, Asperger, porque é mais leve. Então, na verdade, são transtornos do espectro autista, não é isso? E o próprio CID-11, ele já traz uma definição sem listar aqueles aspectos todos, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, ele coloca transtorno do espectro autista de uma forma mais global. A minha preocupação, né, enquanto profissional de saúde e que lida com criança e a criança precisa ser incluída na escola, é como o educador vai lidar com esses transtornos, né, com a TEA, como ele vai lidar com isso, sendo que às vezes não conta com o apoio da família. É imprescindível ter uma mãe que observa, um pai que observa, alguém que está próximo, para poder até já identificar previamente essas inadequações, né, no processo educacional para poder intervir. Aí eu lhe pergunto, qual o papel do educador, então, em relação ao TGD? Perfeito. O que as pessoas confundem muito quando eu falo que eu sou um reforço inclusivo, muitos pais chegam aqui sem diagnóstico e acham que a gente tem que diagnosticar. E, na verdade, quando um professor se especializa em algumas dessas educações especiais, ele não está aqui para te dar um diagnóstico. Jamais. Ele está para te encaminhar ao profissional. Olha, o seu filho precisa de uma psicopedagoga, o seu filho precisa de uma neuro, o seu filho precisa de um fono. E conseguir adaptar o currículo para a criança estudar. Então, a única diferença é essa. Nós, professores, educadores, precisamos saber adaptar o currículo para essas crianças. E, lógico, saber lidar com momentos de crise, quando acontece alguma crise, porque acontece, né? Então, você tem que saber lidar. Por isso que eu acredito que teria que ser uma base para todas as escolas, todos os professores terem base de educação inclusiva para poder saber lidar com essas crianças. Então, o papel do educador é esse. Apoiar o pai, mandar para ele, encaminhar ele para um profissional de saúde, né? E adaptar o currículo para a criança. Somente essa. Nós não estamos aqui para diagnosticar. Jennifer, tem muitos educadores aqui, apesar de a gente é da saúde, mas tem psicopedagogos, tem psicólogos, tem muitos educadores da escola pública mesmo, e da educação básica, das séries iniciais e até do ensino fundamental 1 e 2. A minha questão é, você como educadora, né, que a gente está falando do papel do educador, falou que é importante a gente reconhecer, né, é importante encaminhar, é importante ter. Mas como é que o educador vai vencer esse desafio para um serviço de saúde que às vezes não acolhe, para uma escola que não tem estrutura? Então, assim, você fala assim, o seu papel é esse, você faz como, né? Aí eu queria que você mostrasse, por exemplos práticos, como é que você faz, porque fala assim, vai ajustar o currículo, vai... Como é que o educador poderia fazer isso para poder propiciar esse processo inclusivo, né? E se você pudesse dar algum exemplo prático do seu dia a dia, eu agradeceria. Lógico.
respondendo só a Clarissa, psicopedagoga, como eu disse, exatamente, a psicose infantil é uma coisa e o autismo é outra. O exemplo que eu dei é que, primeiramente, no início de tudo, botavam o autismo na psicose infantil. E aí, com o desenvolvimento do estudo, perceberam que não era. E colocou ele no TGD. E é por isso que as pessoas confundem muito, tem muito preconceito, tá? Realmente eles são distintos. Tem muita coisa em comum, mas não é igual, gente. Pelo amor de Deus. Tem muita diferença aí. Principalmente para quem gosta de detalhe. Eu sou muito detalhista, Deus é mais. Vamos lá. Então, você tocou num assunto muito delicado, que é o problema social, e é o que eu mais luto. Por quê? Primeiramente, os educadores particulares para crianças com TGD custa muito alto, porque, gente, é trabalhoso, né? Então, o centro de educação, eu coloquei em um bairro onde é bem, digamos que periférico, né? E coloquei um valor simbólico para poder manter o lugar aberto, para conseguir dar esse apoio pedagógico para essas crianças. Porque, primeiramente, precisa de um pedagogo, precisa de um psicopedagogo. Eu também tenho até uma colega que trabalha comigo, né, que é a psicopedagoga e pedagoga comunitária. É muito importante falar dela também, porque todo mundo fala muito de mim, esquece um pouquinho dela, mas ela está ali também à frente com a gente. E o que nós fazemos? Eu estou loucamente procurando profissionais de saúde que consigam dar um desconto para essas crianças. Eu já consegui a psicopedagoga, que é a Monique, né, que ela consegue me ajudar com essas crianças carentes. E o SUS aqui, ele funciona muito bem. Não é as mil maravilhas, mas nós temos profissionais muito bons no SUS, né? Nós temos até aqui uma doutora, uma neuropediatra, que eu amo de paixão e que ela atende gratuitamente aqui pelo SUS. Então, a gente consegue encaminhar essas crianças pelo SUS. Demora um pouquinho mais, só que a gente vai tentando conversar com um, pedindo ajuda ao outro, e a gente vai no solidário mesmo. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem essa condição de ajudar todas essas crianças e não temos muito apoio. Não temos apoio político, não temos apoio de nada. Foi uma ideia minha, eu criei e estou aqui batendo cabeça para tentar alcançar os objetivos. Então, os pais que têm condições e que têm planos de saúde, eles conseguem fazer as consultas certinhas, periódicas. E as crianças que, infelizmente, não têm, a gente consegue esse apoio de tudo. Aí eu te perguntaria assim, porque antes de perguntar sobre como identificar, né, o TGD, o TEA, aí eu perguntaria assim, existe uma frequência maior nos dias atuais desse transtorno no geral de desenvolvimento? Você acha que aumentou a frequência de TEA do TGD? Então, existe uma diferença. Existe a diferença de que antigamente as pessoas elas não tinham conhecimento científico, então eles determinavam como manha, determinavam como estranhos, já determinaram para mim até como retardado, que eu acho um absurdo, né? E hoje em dia nós temos, poxa, muitos profissionais que podem te ajudar a entender aquela criança. Isso também foi um dos objetivos do STAGE, que é mostrar para o pai que não é que a criança é, como eles disseram para mim, retardada. Isso não existe. A criança ela tem um transtorno e ela precisa de ajuda. Então, hoje em dia, como as pessoas têm descoberto mais, têm tido mais esse diagnóstico, eles acreditam que teve um surto atualmente. Na verdade, não. Agora eles passaram a ter conhecimento científico, passaram a ter médicos para ajudar, né? E em relação à quarentena, as crianças mudaram muito o comportamento. É muito difícil ficar preso dentro de casa, quem realmente está fazendo a quarentena, né? É muito complicado para as crianças. E aí eles acabam confundindo com algum transtorno. E, na verdade, é só uma forma da criança expressar a sua situação. Que para a gente já é difícil, imagina para a criança que não sabe expressar isso.
Então, as pessoas têm confundido muito, falando que a criança tem problema, que a criança tem isso, que a criança tem aquilo. Na verdade, ela só está nervosa com essa pandemia. Então, a gente tem que se ligar nessas duas coisas, porque são extremos. E é por isso que, quando é levado ao médico, né, não é um diagnóstico de 10 minutos, que olha para você e fala assim, olha, você é autista. Nossa, olha, você tem síndrome de Rett. Não, isso não existe. São várias consultas, né? São vários exames e é uma rotina, né? O TGD não pode ser diagnosticado assim em uma consulta jamais. Ou por um exame físico de sangue, por exemplo. Não tem como, né? É tudo comportamental. Então, como identificar então o TGD, TEA? Aí é que tá. É a parte mais interessante do assunto. Pelo menos eu gosto muito, porque eu gosto muito de observar as crianças. Nossa, chega a ser engraçado, porque eu pego o nome de um aluno, por exemplo, Joãozinho, né? Vou utilizar aqui fictício, fala assim, caso Joãozinho. E eu fico ali observando cada detalhe do Joãozinho durante um mês, por exemplo, até chegar para conversar com o pai que ele precisa ir no médico. Porque muitas vezes a criança ela não tem o diagnóstico por conta, principalmente na minha situação, que é um bairro onde o pessoal não tem muito conhecimento, que a pessoa não tem muita opção, né? O pai às vezes trabalha o dia inteiro para ter o mínimo dentro de casa e não consegue prestar atenção na criança. Como que você tem que fazer? Primeiro, você tem que saber o que é o TGD, como ele funciona, como cada uma dessas síndromes funciona, porque existem vários comportamentos. Então, o professor deveria saber cada comportamento e observar os seus alunos com atenção, mesmo que seja uma atenção boba. Às vezes, um probleminha na fala da criança demonstra que ela está tendo uma dificuldade ali. Então, um olhar diferente. O que eu costumo fazer aqui é isso. Eu observo muito eles. Observo demais. Eu sou, assim, chata de tanto observar. Eu olho os erros para ver de onde está saindo aquele erro, por que ele não está conseguindo entender. Eu olho o comportamento, né? Às vezes a criança não consegue ficar parada na cadeira. Às vezes aquela aula que é mais escrita não chama tanta atenção dele. Às vezes aquela criança gosta de pegar o carrinho e ficar de cabeça para baixo mexendo nas rodinhas. Então, é necessário ter uma brinquedoteca, é necessário, principalmente se você estiver falando de crianças mesmo, né? Que aqui eu estou dando exemplo de criança. Uma brinquedoteca. É importante você usar a ludopedagogia, porque são nesses momentos, nesse comportamento da criança com outra, que você observa esses sintomas. Porque os sintomas são comportamentais. Então, quando você coloca essa criança de frente para outra numa competição, como que ela age? Se você coloca essa criança para liderar a turma, como que ela age? Essa criança ela costuma ter uma rotina diferente? Essa criança se irrita com as rotinas? São coisas bobas. Então, o professor, o educador, para ele pedir e encaminhar para o pai um médico, é necessário ele observar tudo isso antes. Porque o pai vai te perguntar: ué, por que meu filho precisa ir na neuro? Você está falando que meu filho é doido? Não é. Você tem que chegar ali sabendo o que você vai falar. Então, quando eu encaminho para algum médico, eu já estou meses, ó. Meses observando a criança. Assim, o normal, né? Mínimo, é um mês que você tem que observar a criança. Porque a criança não faz tudo que ela faz um dia, em uma hora de aula, por exemplo. Então, é uma coisa assim, é um processo demorado, porque vai que, por exemplo, você se precipita, a criança está em uma situação como essa de quarentena, né? Que aí ela está à flor da pele, você vai lá, passa a criança como se ela tivesse alguma coisa e na verdade não era. Então, é necessário ter conhecimento sobre cada sintoma, é necessário nunca diagnosticar e é necessário você saber falar com o pai ou passar, né, para o pedagogo falar isso com o pai, porque a maioria das vezes o professor mesmo não tem esse contato, né? É porque como aqui eu sou acima, né? Eu dou aula, eu faço tudo, de tudo um pouco, eu costumo ter esse contato com os pais. Mas na escola não, você tem que passar isso para o pedagogo da escola para que ele possa conversar com o pai.
Então, essa seria a melhor forma de perceber um TGD, é observando a criança e entender como cada TGD funciona. Porque, por exemplo, o autismo, poxa, o autismo tem vários graus. Então, você tem que saber quais são os sintomas. Qual é o sintoma da síndrome de Rett? Qual é o sintoma do antigo Asperger, né? Então, é necessário o professor ter esse conhecimento para poder observar e para poder realizar alguma coisa. Quando a gente propôs a live, estava com você, era bem focando no papel do educador, porque realmente o diagnóstico, a gente sabe que requer uma atenção, né, com médico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, fono, né, dentre outros profissionais que precisam estar envolvidos. A minha questão, porque aí eu vou falar como educador, você citou alguns exemplos, pode lidar com isso, porque, por exemplo, se você, de acordo com o que você falou, porque às vezes o diagnóstico, o pai tem medo do diagnóstico porque ele acaba sendo excludente, né? Você taxou seu filho como incapaz, como retardado. Antigamente se colocavam essas pessoas em manicômios, em lugares para ficarem longe, porque a pessoa era retardada, então assim tem muito preconceito. E você chegar para um pai, para uma mãe e propuser que assim, o seu filho precisa de uma atenção especial, seu filho não está caminhando bem. Mas às vezes quando você fala, olha, ele está com atraso na fala, né? Ele não está se comunicando, você está observando, sei o que você falou. Ah, ele tem atraso motor, ele é muito desengonçado, ele cai o tempo todo, ele se machuca, a habilidade motora fina, grossa dele não está compatível. Parece que eles estão sempre aquém do que é esperado para a idade, não é isso? E tem sempre a questão de interação social, que é uma dificuldade que eles têm, de uma forma geral, é a interação. E se não interage, não aprende. Há criança que tem dificuldade de se socializar, né? E criança que tem interesse restrito, né? Tipo, dificuldade para aprender coisa nova, ou até para acompanhar o processo da escola. Aí eu volto para você, educadora, né? Para o dia a dia, para a realidade da escola pública brasileira, que você é da região do Rio de Janeiro, não é isso? Desculpa, a última parte travou. Você é daí do Rio de Janeiro, não é isso? Do estado do Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste, a situação é um pouquinho mais periclitante, né? Tanto nas condições de estudo quanto. E aí, o que você diria para esse professor, né, do Nordeste, que a merenda escolar atrasa, que a criança está lá com as dificuldades, com o pai que acha que é na porrada que pode resolver as coisas para o filho, que essas coisas de psicólogo é frescura. Qual o desafio, então, do educador para convencer, sabendo que não tem estrutura, não tem acesso a serviço de saúde, para falar assim, o seu filho precisa de um cuidado especial. Ele fala assim, aí, professor, eu vou procurar onde? O que falar para esse professor, né? Primeira coisa é boa sorte. Porque Não desista, né? lidar com pais é muito, 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 muito difícil, principalmente porque nossos filhos, eu falo nossos filhos porque eu tenho uma filha também, são nossos tesouros, né? A gente quer o nosso filho o tempo inteiro o perfeito. E quando o filho faz alguma besteira, a gente acha que é na porrada que funciona, né? Na chinelada, no castigo, no milho. E, na verdade, não. Como que eu falo com os meus pais aqui? Né? Eu vou dar exemplos do que eu faço. No início, quando eu estava estudando, eu ficava muito empolgada. E eu acabava falando demais, falando possibilidades do que a criança poderia ter. E isso era o meu maior erro. Nossa, gente, isso assusta demais. Você falar o nome dislexia, que é uma coisa simples, faz desespero. Então, imagina você falar sobre autismo. Isso é pedir para o pai ter um impacto. Então, o que eu recomendo? A primeira coisa, se você tem contato com os pais, se os pais levam essa criança na escola. Opa, caiu aqui. Tá me vendo direitinho? Voltou? Eu tô centralizada? Tá um pouquinho. Pode inclinar um pouco, tá bom. É porque eu não tô me enxergando, né? Não faço a minha ideia, gente. Até se eu tiver com alguma coisa suja, eu não tô sabendo. Me avisem. Tá ótimo. Então, o que eu costumo fazer é criar um laço com os pais. Sempre tá, oi, olha, hoje o aluno foi bem. Ou sempre falar alguma
coisa do aluno. Que aí o pai vai acostumar de você sempre lembrar ele de alguma coisa que o aluno tem na sala. Né? Que é o primeiro passo, tá? Porque ele vai falar assim, essa professora tem essa mania mesmo de sempre me ajudar, como que ele se comporta, isso é muito legal, né? O que eu costumo fazer aqui também é uma avaliação comportamental. Eu tenho uma fichinha que eu avalio todos eles. Colocar como que ele age em situações de... Me fugiu a palavra. Competição, por exemplo. Aí eu ponho lá, fica nervoso, né? Tem várias... Eu só marco X, né? Porque é muito mais fácil do que ficar escrevendo. Então, eu montei uma planilhazinha e que eu entrego todo final de mês para os pais. Então, eles já estão acostumados com a minha pessoa, observando os filhos deles de forma diferente. Então, a primeira coisa é o pai perceber que você não está ali para julgar ele aleatório. Não para você jogar uma bomba em cima dele do nada. Que você está ali para mostrar como que o filho dele se comporta na sala. E aí, quando você falar que ele precisa de um fono, ele vai falar assim, é porque esse professor é assim mesmo. Ele observa tudo no meu filho. Entendeu? Então, é um trabalho difícil. É um trabalho rigoroso. Tá? Não é fácil, porque imagina 30 crianças dentro da sala, uma turma só, né? E aí tem quantas turmas esse professor do Nordeste tem? Quantos alunos ele tem aí dentro dessa sala de aula? Quantos pais não estão presentes? Quantos pais não vão numa reunião escolar? Porque essa é a realidade, né? Eu falo aqui de um colégio, entre aspas, né, o meu centro é particular. Então, o pai, ele vem aqui. Nem que seja só para pagar aquele valor simbólico, ele está aqui. Então, eu posso segurar ele e falar assim, olha, peraí, deixa eu conversar com você. Então, tem um jeito de eu falar com ele. Mas e esses pais que não têm essa opção? E aí é que entra essa minha luta de que o governo, de que as pessoas deveriam observar e nos ajudar com isso. Como que nós, professores, vamos conseguir alcançar esses pais? E aí teria que entrar a secretaria da escola, teria que entrar tudo para poder ajudar. O professor, ele poderia, por exemplo, só fazer essa ficha que eu faço comportamental e passar para a pedagoga. E ela chamar os pais para uma conversa. Porque se a pedagoga chamar os pais vão. Querendo ou não, eles vão ter que ir lá para saber alguma coisa. Então, o pedagogo vai saber como conversar com aquele pai e tirar esse peso das costas do educador. Porque às vezes o pai fica com tanta raiva do educador que quer trocar a criança de turma. Que vai lá e fala que o educador não é capaz de ensinar, que o educador está vendo coisa onde não tem, né? Então, quando a gente fala de uma escola pública, é todo um sistema, não é só o professor, né? O professor, o que ele tem que fazer é passar o comportamento do aluno. Então, o que eu recomendaria é o professor fazer essa ficha de comportamento, pode ser no bimestre, no trimestre, eu não sei como vocês estão funcionando aí, mas antes da pandemia que estava trimestre, né? Então, quando for entregar o boletim, entrega o boletim e uma avaliação comportamental. O aluno que tiver um comportamento diferente, pede para conversar pessoalmente com a pedagoga. Tenho certeza que vai ser mais fácil alcançar esses pais desta forma. Muito obrigado. Joelma está falando aqui. Joelma é professora da rede pública em Feira de Santana, de Ciências, e ela diz que lida com muitos problemas nos alunos. Ela até identifica nas turmas superlotadas. Só que não tem pedagogo, psicólogo, psicopedagogo na escola, né? Então, como é que se faz esse trabalho? Porque boa vontade, só a boa vontade, a empatia é importante, né? Mas a boa vontade vai resolver, né? Encaminha para onde esse aluno, né? Então, assim, é mais uma reflexão do que algo que parece que a gente não sabe se tem solução. O que fazer, né? Porque hoje à tarde, refletindo com Clarissa, ela faz um trabalho de muitos anos lá no Piauí de integração, né, de resgate desse aluno que não consegue aprender, e ela fala que não existe escola boa, que a escola é ruim, mas o professor acolhedor, ele vai ser um facilitador da aprendizagem. E aí, como é que o professor pode acolher se ele não é acolhido, né? Se o professor tem uma turma superlotada, se ele não tem condição, se a família descredencia o professor, se os governantes não dão um apoio, né, informativo para esse professor. E aí? Eu acho absurdo a gente não ter um psicólogo ou um pedagogo na escola. Tipo assim, por que a gente não tem? Né? Se a gente está trabalhando com pessoas, está trabalhando com crianças, gente, a vida dessas crianças importa.
Então, o que eu acho mais absurdo é um governo separar uma escola com com um diretor, com um professor, com a tia da limpeza, com a tia da merenda, e não colocar um pedagogo, e não colocar um psicólogo. Então, ele acha que o quê? O professor ele faz milagre? Não tem como, gente. Assim, eu fico abismada com a nossa educação atualmente, porque eu vejo aqui coisas tão terríveis que necessitam de uma ajuda pedagógica, de uma ajuda psicológica. Quantas crianças vêm e falam para você de um abuso, por exemplo, sexual em casa? Como é que você vai agir? Se eu, que sou um centro fechado, com poucas crianças, recebo cartinhas desse tipo, imagina uma professora com 30 crianças dentro de sala de aula, com 40 crianças dentro de sala de aula. Será que ele não recebe? Assim, o governo está fechando os olhos. Ele está fingindo que está tudo bem. E, na verdade, não está. Então, eu fico abismada, fico revoltada com essa situação. Ô, Jennifer, a gente percebe também, até no dia a dia analítico, que parece que a criança recebe o diagnóstico, e o pai precisa, o médico dá, algum profissional dá o diagnóstico, até para poder enquadrar a criança e livrar da criança. E muitas vezes o jeito de ser criança, né, por a criança não ter interesse em determinada área, então ela pode não ter interesse em alguma questão na escola e necessariamente ela não seria uma criança com problema ou com um déficit na aprendizagem. Aí a minha pergunta é, porque quanto mais cedo, né, for diagnosticado um transtorno, maiores as possibilidades de você amenizar as consequências. Aí eu queria que, se você pudesse, me dissesse assim, o que a gente pode identificar no bebê, por exemplo, na criança na pré-escola, na criança nas séries iniciais, porque você trabalha desde as séries iniciais até adolescentes, né? Não sei se você trabalha com idades mais avançadas. E a gente percebe que muitos adultos persistem com esses transtornos e nunca receberam diagnóstico, inclusive no nível superior. E aí nós identificamos que faltou o que foi que faltou, né? Faltou esse olhar do professor, faltou uma alfabetização adequada, faltou um olhar mais apurado da família. Aí eu queria que você, se for possível, não estiver explorando muito, me desse tipo algum exemplo, desde as séries iniciais, uma criança, um bebê, por exemplo, ele pode ter um comportamento assim, uma criança de determinada idade, ela pode, para ver se a gente consegue se situar e ver, e mais além, em casa também, o que é que se pode observar, já que os pais estão ficando com os filhos em casa? Sim. Eu posso dar o exemplo da minha própria filha. A minha filha tem 1 ano e 7 meses e atualmente a gente tem feito consultas com a neuropediatra, o fono, né? E vou colocar ela na psicóloga também. Por quê? A Antonella ela tem comportamentos diferenciados, onde nós estamos com uma suspeita de autismo. E quais são esses comportamentos de um bebê de 1 ano e 7 meses, né? A Antonella, por exemplo, ela não responde pelo próprio nome. Quando a gente chama, aparentemente a criança parece até que é surda, né? E na verdade ela te escuta, porque você consegue conversar com ela, ela te responde. Mas quando você chama Antonella, ela não olha para você. Tá aí uma coisa que você tem que prestar atenção, se seu filho responde ou não pelo nome. Isso eu tô falando do autismo, que é o que acontece mais, tá? Porque os outros, eles têm uma certa idade, já não é mais no bebê, né? Então, cada síndrome, eles têm início, né? Por exemplo, é o TOD, que não se enquadra no TGD, mas ele também só começa a partir de 6 anos. Então, eu estou falando do autismo, que é o que começa mais cedo, né? O contato visual, quando ele não te olha nos olhos, quando ele tem dificuldade em se colocar no lugar de outra pessoa, tá? Então, se a criança não tem, ela tem dificuldade em fazer de conta, né? Fingir que é uma princesa, por exemplo. A minha filha não faz isso. Ela não sabe se colocar no lugar de. Tem um sono conturbado, tem dificuldades para dormir, não consegue dormir à noite. É uma criança que se joga no chão, por exemplo, a minha filha, se algo incomoda ela bate a cabeça. Ela bate que parece que não tá doendo nela. Porque às vezes eu fico até assustada. Quando ela bate no chão, eu falo, meu Deus, quebrou agora. E na verdade, ela faz isso
e ela não tem noção da dor que ela vai sentir. É incontrolável. E aí a pessoa fala assim, é manha? Não é só manha, né? São vários comportamentos que se enquadram, né? Não é só uma coisa, não é só se jogar no chão. Tem várias coisas. Por exemplo, a Antonella, engraçado que eu falo com vocês, eu olho para ela ali do lado, né? Ela tá do... E aí eu olho para ela, eu consigo lembrar de todas essas coisas que ela faz. Ela pega o carrinho, por exemplo, e ela fica na rodinha do carrinho. Agora que eu estou ensinando ela a brincar com o carrinho no chão, né? E aí ela tá louca, adorou a ideia de mexer com o carrinho no chão, mas ela sempre botou os carrinhos de cabeça para baixo, brincou com as rodinhas. Ela sempre colocou os potinhos. Ela foi na minha cozinha e eu achei muito engraçado porque ela abriu o negocinho de Tupperware, né? O armário. E ela botou o Tupperware de acordo com o tamanho. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. Ela pegou e botou com tamanho e com cor. Então, verde de um lado, amarelo de outro. E por ordem. Eu olhei aquilo e falei, gente, tem algo estranho. Porque, como assim? Uma criança de 1 ano e 7 meses tem um toque já na vida, né? Por exemplo, no banho. A Antonella, ela adora água. Mas a Antonella não fica debaixo do chuveiro. Ela só consegue tomar banho por partezinhas. Ela vai colocando as partezinhas. Como se a água doesse. Porque quando eu coloco ela debaixo, ela chora, ela grita como se aquilo estivesse machucando ela. Lembrando que o autista, ele é super sensível. Então, quando existe um toque diferente, um barulho diferente, isso vai incomodar ele. Então, nos fogos é muito difícil para minha filha, mostra é muito difícil, a água, o cobertor dela tem que ser muito leve. Se for um cobertor pesado, ela não consegue dormir. Por exemplo, aqui, movimentos repetitivos, né, que o Vitor falou, realmente, existem vários movimentos. A Antonella, o repetitivo dela era bater na cabeça. Ela se irrita e ela fica assim o tempo inteiro, puxa o cabelo, né? Isso são coisas que a gente deve observar, né? Então, eu acredito que as coisas acontecem com pequenos atos. Você tem que observar o seu filho, o seu aluno, tudo. Tudo isso, por exemplo, ela acabou de acordar. Ela sempre me faz show ao vivo, né? Não sei se vocês já assistiram outras lives minhas, mas a Antonella sempre costuma ter uma crise no meio das minhas lives. E aí eu sempre faço ao vivo, né? O que eu costumo fazer na sala de aula. Ela tá ali já me observando já. Daqui a pouco ela entra aqui e dá um oi. Eu vi uma pergunta aqui que... Deixa eu voltar. Acho que está comentando. Gibe, o que acontece? Sensibilizar uma pessoa é muito difícil. Não existe uma forma correta. Somos pessoas únicas e somos um enigma. Então, o que funciona comigo pode não funcionar com aquela outra pessoa. Caso você não esteja se dando bem com esse professor não está sabendo lidar com o seu filho que tem a TGD, troque de professor. Troque de turma, entre em contato com a escola, porque não existe uma forma correta. Obrigada, Clarissa. Vou até pegar... Só um minuto que eu vou pegar ela aqui, que ela já está reclamando. Tá bom. Vem. Bom, essa aqui é a Antonella. A Antonella está até uniformizada para ficar aqui como mãe, né? Porque ela é minha companheira de todo dia. Desde os 15 dias de... Olá, Antonella. Boa noite, Antonella. Tudo bem? Você estava tirando uma Madorna? A Antonella, ela fica um pouco tímida, né? Também é um sinal, hein, galera? Então, Jennifer, num momento em que os pais terceirizam, né, a criação dos filhos, o aniversário é terceirizado, a educação, tudo eles terceirizam, que é como se fosse algo que não tem tempo, né? E aí, muitas vezes, se sugere que tenha que se fazer um tratamento químico, porque só as terapias podem não resolver. A criança precisa realmente de medicamentos, os pais se recusam. E muitas vezes, como lidar com isso também, né? Fora o diagnóstico, quando diagnostica e se recusa a tratar, porque fica
o grau dele é leve, ele tem, mas ele tem um grau muito leve, porque não tem as características físicas específicas, ou mais, como as pessoas esperam que sejam para o autismo, e alguns desses indivíduos, eles têm um hiperfoco, né? E aí muitas pessoas colocam no patamar de superdotação e, na verdade, ele foca em determinada atividade que é do interesse dele. E aí ele acaba desenvolvendo mais habilidade com relação a isso. O que é que você teria a dizer com relação a isso, então, né? Como é que... Mais o desafio grande, né? Porque deveria começar com os pais, né? E é uma transferência, mais uma vez, de responsabilidades para o educador, né? E aí, o educador faz como para envolver esse núcleo familiar? É uma realidade cruel. O pai ele foca um super foco da criança e acredita que ela é uma criança prodígio, né? Foi o que você falou, superdotado, né? Por exemplo, a Antonella, ela tem uma facilidade com a música maravilhosa. Ela ama instrumentos. A Antonella não consegue falar, ela tem essa dificuldade na fala. Então, outro sintoma aí que a gente tem que ficar de olho, né? Só que com a música, ela repete o som perfeito de qualquer ritmo que tocar. Ela vai no... Eu falo assim, gente, é impressionante, é lindo. E o pai, como ele terceiriza essa educação, ele percebe o quê? Ele percebe só aquele super foco da criança. A criança gosta muito de carrinho, a criança gosta muito de música, a criança gosta muito daquilo. E aí fala assim, não, meu filho só gosta daquilo porque ele é muito inteligente. Não estou falando que não seja inteligência, tá? Autistas são inteligentíssimos, inteligentíssimos. Isso é muita realidade. Eles só têm dificuldade de se expressar, tá? Aí entra o papel lá do professor, né? Infelizmente, nem todo professor tem conhecimento suficiente para perceber esses atos. Por quê? Os pais, eles não percebem, a maioria deles não percebe, tá? A maioria dos alunos que entram comigo não tem diagnóstico. Eu falo para o pai, depois que o pai fala assim, nossa, verdade, ele faz isso mesmo, mas ele acha que é normal, que é algo da idade, né? O filho fica assim, ó, piscando o dia inteiro. Eu achei que era normal, que está incomodando alguma coisa. A criança, ela põe tudo enfileirado. Filho tem toque. Gente, é uma coisa absurda, né? E aí entra o meu projeto, que eu gostaria que todos os professores tivessem a possibilidade de se especializar, tá? Que fosse algo já incluso na faculdade dos professores, a educação especial, né? Para que eles possam ter a capacidade de ajudar essas crianças e esses pais, tá? Por quê? Como que um professor da creche, um professor do ensino fundamental vai falar com o pai se nem ele sabe? Não tem como. Então, o início de tudo é isso. O que eu gostaria, né? Seria uma utopia aqui para mim. Era que toda faculdade, para lecionar, gente, deveria ter educação inclusiva. Para que a gente possa conseguir chegar nesses pais. Né? Porque é o único modo. Porque muitas vezes a gente fala que o pai terceiriza, mas muitas vezes o pai trabalha o dia inteiro para sustentar essa família. Né? Às vezes é a única opção que ele tem. Ou ele trabalha ou ele passa fome. Então, ele fica trabalhando e não vê o desenvolvimento do filho. Né? Eu sei porque muitas vezes, né, eu tenho que deixar minha filha numa babá, eu tenho que correr para um lado, para o outro. Eu sou mãe e corro o tempo inteiro, trabalho o tempo inteiro. Só que eu tenho esse olhar diferente. E aí eu percebo na minha filha. Mas por eu ter um olhar diferente, não porque eu sou uma mãe diferenciada, nossa, pelo contrário, né? Nós somos humanos e erramos o tempo inteiro. Ela falou aqui. Na pedagogia. Você está acompanhando aqui? Porque o meu está meio travado. Aí vocês podem fazer umas perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Você está acompanhando, né? Feliz. A Clarissa, toda vez eu erro o seu nome, Clarissa, me perdoe. Clarissa acabou de falar que nas grades curriculares atuais estão colocando a educação inclusiva. Nossa, que lindo!
Eu fico assim, maravilhada. Porque esse é o início de tudo. É o É, início lá da nossa caminhada. porque, Jennifer, às vezes a gente fala até, a gente está falando das dificuldades na escola pública e tal, mas mesmo numa escola privada, né, de alto padrão, uma mãe de um paciente falou para mim que uma vez o filho estava com queixas de não ajustamento, né, traço de hiperatividade, e a professora, a coordenadora, chamou a mãe e disse que seu filho gosta muito de aparecer. Ele quer aparecer, não entendendo que a criança tinha uma. Então, se o próprio educador às vezes tem uma postura equivocada, né? O que você esperar de um pai coronelzão do interior, né? De uma pessoa que não tem informação? Se a própria dona de escola, a coordenadora pedagógica, sem paciência. Para você ter uma ideia, como ele era muito imperativo, a professora era tão firme com ele que ele ficava sem fazer cocô, prendendo, chegando em casa com distensão abdominal, para não incomodar e contrariar a professora. Isso numa escola de padrão elevado, ó, você está abismada, né? Mas acontece. Uma escola de padrão elevado, com turmas estritas e uma mãe até esclarecida. E aí você, como é que você lida com isso, né? É, A própria escola sim, parece que é um ambiente de exclusão, né? sim. A Monique é que trabalha comigo, que eu comentei, é psicopedagoga, a Monique Sudari, que ela está comentando aí. Eu não sei se ela entrou na live que eu falei dela. Amo você, obrigada por trabalhar comigo nessa loucura, que é a nossa vida. Olha, e existe mesmo. Assim, eu fico abismada porque eu acho que é impossível assim, um professor, a pessoa escolheu ser professor, fazer um negócio desse, eu acho já uma falta de. Eu não deveria estar nessa profissão, primeiramente. Porque eu acho que eu nem tenho outra coisa para falar, né? Não deveria estar na profissão. Eu acho que o professor, ele nasce. Ele não se inclui aleatório, ele nasce. É aquele dom desde pequenininho. E aí, essa falta de preparo, que foi o que a Monique falou, é cruel demais. Porque esse professor que não está preparado acaba com o aluno. A maioria dos meus alunos autistas, eles têm muito medo de ir para a escola. Porque o professor diz que ele é burro, o professor diz que ele é estranho, que ele que não quer falar com o amiguinho, que ele não consegue terminar a tempo junto com os amiguinhos, então ele tem que ficar sem recreio. Então, os meus alunos, eles falam assim para as mães: mãe, eu quero estudar só com a tia Jennifer. Eu não quero ir para a escola. Me deixa só na tia Jennifer que lá eu aprendo. Mas olha o medo que essa criança tem de ir para outra escola. Né? Eu tenho alunos que eles têm que tomar remédios muito fortes para conseguir ficar dentro da escola. Porque eles se traumatizam. E aí entra a situação da inclusão escolar. Nós não temos preparo para uma inclusão, sabe? O professor não está preparado, a escola não está preparada e os alunos não estão preparados. Porque os próprios alunos, quando você fala assim, por exemplo, a Antonella tem autismo. Aí a professora já chega para todos os alunos: ó, gente, a Antonella é uma aluna nova. A Antonella tem autismo. Não é para perturbar a Antonella. Aí vai todas as crianças já fazem assim: a Antonella entrou. Ah, ela tem autismo. Tem autismo, vai bater a cabeça no chão. É isso. É. É isso que acontece. Exatamente isso. E o aluno percebe. Gente, o aluno percebe. Eu tenho um aluno, ele já está no 8º ano. Gente, o meu aluno é maravilhoso. Ele tem autismo no grau 1, né? E ele conversa comigo, é muito engraçado que ele fala assim: tia, eles acham que eu sou retardada. E eu observo tudo isso que eles estão falando, eu deixo para lá porque eu acho que eles que são retardados. E eu fico assim: olha só, eles percebem, eles entendem, eles veem que eles não são incluídos, eles só estão ali. E olha, ele está num colégio hoje em dia público, ele falou assim: tia, eu estudava no colégio particular, onde eu sofria tanto discriminação que eu tinha medo de estudar. Então, hoje em dia, nesse meu colégio, eles me discriminam menos e eu me sinto mais feliz. Porque pelo menos eu consigo falar. Aí tem a diferença, né, que você falou. Tem até em colégio particular, e realmente, em colégio particular, onde ele teve essa situação ruim.
Meu amigo, uma outra amiga, dava aula na escola pública, em Itabuna, e tinha um aluno que tinha diagnóstico, né? Então ele era conhecido, ele tem diagnóstico, então não mexe com ele não, ele faz o que ele quer. Porque ele tem diagnóstico, como o teu diagnóstico de algum transtorno fosse algo que deixasse o aluno intocável e causasse medo no professor, você não pode mexer com ele, que ele fica nervoso, ele pode... E aí o educador, o desconhecimento, eu acho que gera esse despreparo e o prejuízo, né? Porque o aluno ficava sem limite e, na verdade, ninguém podia. Até o dia que ela falou, mas ele tem diagnóstico ótimo, então eu vou saber exatamente lidar com as questões dele. Que bom que ele tem o diagnóstico. É isso. É exatamente isso que deveria ser feito. Jennifer, temos 4 minutinhos, eu sei que você precisa sair, né? Não sei se você viu mais alguma pergunta, mas para finalizarmos, né? Vou passar a fala para você, agradecer primeiramente, imensamente sua disponibilidade e dizer assim, que as experiências exitosas, né? Elas precisam ser manifestadas para a gente tomar isso como base. Tem um irmão de uma das professoras que estão aí, que ele era juiz do crime organizado. Ele falou, Newton, não perca a fé no ser humano, porque eu acho que o ser humano é bom. E esses transtornos de desenvolvimento, eles normalmente têm relação com a interação social inadequada, né? Porque nós somos criados para não nos comunicarmos bem, né? A nossa comunicação é violenta, a mensagem não é passada. Então eu queria que você finalizasse dizendo assim, como continuar com fé, né? Como manter uma linguagem adequada, como conseguir se comunicar, observar o outro, né? O que é que a gente pode fazer, o que estímulo a gente pode ter para não desistir, né? O que eu tenho usado em todas as lives que eu tenho comentado é o seguinte: um pequeno ato de amor gera uma corrente sem fim. Parece uma frase pronta de internet, mas é a realidade. Há 3 semanas atrás, ninguém sabia quem eu era. E mesmo eu fazia com o mesmo amor o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia no TikTok, por exemplo, tem 50 mil pessoas me seguindo. Eu nem imaginava que existiria tanta pessoa que poderia estar me ouvindo. E foi com um pequeno ato de amor, de paixão pelo meu trabalho, que eu consegui passar para outras pessoas esse pingo de esperança. Então, se você pode mudar a vida de uma pessoinha, faça, porque isso já é grande demais. E essa pessoinha vai mudar a vida de outra pessoinha e assim por diante. Então, não percam a fé na humanidade, não percam a fé nas nossas crianças, porque elas são o futuro. E é somente assim, é essa fé, é esse amor, é essa quantidade de paixão que a gente tem que move o mundo. Até a Antonella riu aqui para confirmar o que eu estou falando, né, minha filha? Decidiu falar com E tá comportadíssima, Antonella, viu? Antonella tá, gente, eu tô até abismada que hoje ela não precisa fazer ao vivo. Né, filha? Tá bom então, gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho lindo. Agradecer a todos que nos prestigiaram, né? Que seja o inicial de outros trabalhos para nós fazermos com mais calma, né? 27 segundos para terminar. Agradeço imensamente a você. Estamos à disposição para continuarmos essa parceria, inclusive com violência, que tem aumentado a violência doméstica dentro de casa por causa da pandemia. Tá bom? Fique com Deus, muito obrigado. Eu que agradeço. 9 segundinhos. Tchau, boa noite.